Bem-vindo a mais um devocional Palavra de Esperança. Estamos no terceiro dia da promoção Jantando com Meu Pai. Não esqueça de participar, deixando o seu comentário aqui no vídeo. E se tiver dúvidas, as regras da promoção estão na descrição desse vídeo. Em homenagem ao Dia dos Pais, que será comemorado no próximo domingo, essa missão tão nobre, a paternidade, que requer dedicação e preparo. Na verdade, ser pai é um privilégio dado por Deus para alguns. Por isso eu estou falando aqui nessa semana sobre alguns pais da Bíblia Sagrada. E eu quero falar hoje de um pai muito especial, um pai que era um intercessor. O pai que eu estou falando é Jó, um homem muito rico, um homem muito conceituado na sua região, e a Bíblia fala que era o homem mais importante na sua época. Ele possuía 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, passou por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provações, mas no final de tudo ele foi vencedor. E Jó deixa um exemplo sensacional de pai. Um pai que se preocupa com os filhos, um pai que é um intercessor dos filhos. A primeira característica é que Jó ensinava os seus filhos com o seu próprio exemplo. O próprio Deus dá um testemunho de Jó no capítulo 1, versículo 8 do seu mesmo livro. E diz o seguinte, que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A segunda característica é que Jó cultivava a amizade entre os filhos. E olha que Jó tinha 10 filhos. Imagine você conseguir que 10 filhos fossem unidos, porque eles preparavam banquetes em turnos, e eles revezavam de casa para ter comunhão, para comer, para beber. E Jó, logicamente, para conseguir manter isso, ele não tinha predileção por filhos, porque um dos problemas muito sérios que muitas vezes o pai tem ao criar seus filhos, assim de maneira unida, é a questão da predileção. Jó não tinha predileção. Eu acredito que ele tratava os seus filhos por igual e por isso ele conseguia manter essa comunhão, essa unidade, essa amizade entre os seus filhos. A terceira característica de Jó como pai, e talvez a mais importante, é que ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos. Apesar de ser um homem rico, certamente que tinha muita ocupação, mas ele encontrava tempo para acordar de madrugada, para orar pelos seus filhos, para interceder pelos seus filhos. E sempre que aconteciam os banquetes na casa dos filhos, ele reunia a família e ele então santificava os filhos para Deus, oferecendo holocaustos. A preocupação de Jó era tanta que ele oferecia holocaustos, sacrifícios a Deus, temendo pelos seus filhos terem pecado. Ele se preocupava com isso, com a vida espiritual dos seus filhos. E ele, então, era um intercessor, um verdadeiro intercessor na vida dos seus filhos. Por isso, os filhos foram bem-sucedidos, certamente. E isso é muito importante. Por isso, Jó, ele educava os seus filhos. Ele conseguia ser um exemplo de pai, porque ele se preocupava principalmente com a vida espiritual dos seus filhos. E a quarta característica que eu vejo na vida de Jó como pai é que ele era perseverante na intercessão por seus filhos. Ele orava continuamente. A Bíblia diz assim, ele não desistia, ele era insistente, até por saber que através da oração os seus filhos eram abençoados. Por isso, ele persistia na oração. Como é importante o pai ter a consciência de que precisa orar de maneira constante pelos seus filhos. Normalmente, essa função é atribuída às mães. Tem até um jargão que diz, mães de joelho, filhos em pé. No caso de Jó, ele era a pessoa que intercedia. Era ele que ia nas madrugadas orar pelos seus filhos. Era ele que tinha essa consciência de que a sua oração era importante para a manutenção da sua família e manutenção dos seus filhos. Por isso, Jó foi um homem muito abençoado, porque ele era um homem também de oração. Que cada um de nós possamos seguir e aplicar em nossas vidas os ensinamentos de Jó. Criar os nossos filhos segundo o nosso próprio exemplo. Que os nossos filhos olhem para nós e digam, esse é meu pai, eu quero seguir o seu exemplo. Um homem reto, íntegro e um homem que teme a Deus.
criar os nossos filhos e fazer todo o possível para manter a amizade entre eles, para manter a comunhão entre eles, porque uma família unida nunca será derrotada. E principalmente estar preocupados com a vida espiritual dos nossos filhos, orando por eles, intercedendo, motivando os nossos filhos para que eles possam ser bênção na casa de Deus, incentivando para que eles tenham um ministério na igreja, enfim, tudo aquilo que o pai precisa fazer para que o seu filho seja uma bênção na presença do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento em que o seu filho não tenha sido essa bênção que você esperava, mas não desiste. Continue orando, continue buscando, continue dando exemplo, porque a Bíblia fala que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Tudo que o pai ensinar, todo o seu exemplo que ele deixar, todo o legado que o pai deixar para o filho, isso certamente será usado por Deus para forjar lá na frente o caráter do seu filho e trazê-lo de volta para a presença do Senhor. Por isso, que Deus possa abençoar você, pai, que você seja realmente um exemplo e que se preocupe principalmente com a vida espiritual dos seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero interceder por filhos que estão afastados da tua casa. Senhor, traz-os de volta, ó Pai. Use os seus pais com o seu exemplo, com o seu testemunho, para que eles possam entender que o lugar deles não é no mundo, mas na sua casa, na sua presença. Eu oro também por filhos que têm sido bênção na sua casa, que o Senhor possa conservá-los assim, ó Pai, livrando de todo mal, guardando, Senhor, a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre eles. Abençoa cada pai que está participando desse devocional e entra com a sua mão poderosa, suprindo todas as suas necessidades, quer seja material, quer seja espiritual, para que o teu nome seja glorificado na vida do teu filho, da tua filha. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro. Amém. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.